Pessoal, bom dia. É, eu faço todos bem-vindos à nossa aula da disciplina de topografia, né? O meu nome é Júlio Gomes Júnior. Você pode me chamar de professor Júlio Gomes. Eu sou muito conhecido na escola como professor Júlio Gomes. Nesse módulo, infelizmente, ainda nós não estaremos em aula presencial, né? Não estaremos com aula presencial, então nós vamos aproveitar o que nós temos que fazer nesse momento, embora não seja uma condição, né, ideal. Eu preferia, né, eu gosto sempre nessa aula introdutória deixar bem claro que eu preferia estar dando aula para vocês de modo presencial, do campo, né? Dando aulas práticas, fazendo tarefas, dando aulas teóricas também, claro. E porque é mais gostoso, né? O contato aluno-professor. Eu prefiro esse tipo de aula, o tradicional, né? Onde a gente se vê, onde a gente conversa, né? Muito bem, eu vou trabalhar com vocês, pessoal, né, nessa disciplina topografia, que é o nome oficial dela, mas eu costumo sempre, nesse primeiro momento, chamá-la de fundamentos de topografia. Acho até que deveria ser mudado, mas tudo bem. Deixa como topografia mesmo, embora nas minhas aulas eu gosto sempre de dizer que nós estamos vendo os fundamentos da topografia, nós vamos ver a velha topografia, a topografia clássica, né? Embora, pessoal, se vocês forem trabalhar com topografia hoje, com quase certeza vocês não vão trabalhar os cálculos que nós vamos fazer aqui e da forma que nós vamos fazer. Eu vou dar só como exemplo. Quando eu estou dando uma prática dessa disciplina, em que há necessidade da gente fazer quando a gente precisa, por exemplo, determinar uma área, né, para você, por exemplo, fazer um projeto de irrigação, eu costumo levar os meus alunos e ensiná-los a medir uma área, ou com a trena, ou com o distanciômetro, que é um equipamento digital, né, para determinação de distância, e usar um método matemático. Eu gosto muito de usar, inclusive nós vamos ver esse método dessa primeira semana, um método matemático chamado de método do semiperímetro, né? Então envolve medições de campo, né, e cálculos manuais. E eu acho muito interessante que esse fundamento da topografia ele aborde isso, cálculos manuais, né? E se você for determinar hoje em dia, contratar um topógrafo para fazer uma determinação de uma área da sua propriedade, por exemplo, eles vão determinar utilizando GPS, né, que é um equipamento mais moderno. E a metodologia que eles vão usar é diferente dessa que nós vamos ver. Mas isso não importa. Nesse primeiro momento, eu gostaria de dizer o seguinte, que a topografia que nós vamos ver aqui, apesar dela ser, eu chamo de topografia clássica, né? Os cálculos clássicos, né? Nós vamos trabalhar cálculos também com teodolito, com nível óptico. É importante que vocês que vêm de ensino público, que vêm com uma base matemática, né, deficiente, vocês vão aprender um pouquinho mais. Né? Pelo menos isso. Eu espero que vocês aprendam um pouquinho mais de matemática, de resolução de problema, resolução de equação. Vamos trabalhar com ângulos verticais, ângulos horizontais, né? E fazer diversos cálculos, né? Inclusive, depois de eu dar essa introdução, né, terminar a parte introdutória para a gente entender o que é topografia, né, mínimo do que seja a topografia, do que ela trata, nós vamos resolver entrar numa partezinha já de cálculo, mas revisando alguns conceitos matemáticos que eu acredito que é necessário que a gente entenda, né, na disciplina de topografia, tá bom? Então ninguém vai aprender, ninguém vai sair topógrafo, vocês vão ser técnicos em agropecuária, não vão ser topógrafo, mas o conhecimento que vocês vão adquirir na disciplina de topografia pode, né, lhe ajudar para resolver algum problema de campo, né? Vai fazer um projeto de irrigação e a empresa precisa do desnível do terreno. Você vai sair daqui sabendo como se determinar um desnível do seu terreno. Um desnível, diferença de altura entre um ponto mais baixo, né, que pode ser a superfície do nível da água do seu açude, por exemplo, e o ponto mais alto, onde você quer levar a água, né, a uma altura vertical, né? E isso eu faço com os meus alunos. Eu utilizo o clinômetro, que é um equipamento que a gente vai depois conhecer, o clinômetro, o nível óptico, né? Também para determinação do desnível do terreno. E a gente faz práticas e tal. Nesse momento a gente não vai poder fazer as práticas, vocês vão sair prejudicados nesse sentido. Mas pelo menos os cálculos vocês vão ver e vão aprender e vão ver que não é coisa do outro mundo, né? Cálculos bastante simples. Tá bom? Então, vamos agora começar a entender
um pouquinho o que é essa topografia, tá? Sem muita coisa para colocar na cabeça de vocês, tá certo? O que é topografia, né? A palavra topografia, ela é uma palavra originada de dois termos, né? Eu acho que são dois termos gregos, topos, né? Topos, né, que significa lugar, mais grafém, que significa descrição do lugar. Então a gente poderia entender etimologicamente que a palavra topografia significa a descrição do lugar. Descrever como? Vamos ver como é o que eu quero que vocês entendam que é esse descrever, né? Descrever um lugar. Pessoal, eu tenho uma granja e eu queria usar a topografia para fazer um desenho, né, da minha granja. Então a topografia, ela vai descrever o seu lugar, ela vai descrever a forma, vai descrever distância entre vértices, né, ou cantos de cerca. Ela pode localizar a casa sede, localizar o seu plantio dentro da propriedade, a sua horta. Então ela sai descrevendo, ela mostra um desenho e você olhando para esse desenho você vai ver várias informações, né? Então é isso que a topografia faz. Um conceito, né, que eu gosto muito desse conceito é o seguinte, de topografia já, né, conceituando a topografia, é a ciência que tem por objetivo conhecer, descrever e representar graficamente, ou seja, através de um desenho, né, graficamente, através de um desenho, sobre uma superfície plana, tá? Partes da superfície terrestre, né? Pode ser a sua granja, é uma parte de um todo, né? A sua granja está localizada na cidade de Macaíba, Parnamirim, então vamos fazer um desenho, mas é parte da superfície da cidade de Macaíba, não é o todo, né? Desconsiderando a curvatura do planeta Terra. Eu considero essa uma boa definição. Desconsiderando a curvatura, porque a gente sabe que o planeta Terra tende a ser digamos assim, o formato que nós geralmente temos na cabeça de uma bola, né? De uma esfera, que a gente vai ver que não é exatamente isso daqui a pouco, tá? Então, assim, a superfície terrestre, ela tende a ter uma curvatura, né? Mas até uns 20, alguns autores consideram 20 km, outros consideram 30, a gente considera como se fosse em linha reta, plano. Então, a topografia, ela limita-se a fazer, né, uma descrição do lugar dentro dessa distância, de até 30 km, que se considera como se fosse uma superfície plana. A partir de 30 km, você já tem curvatura terrestre, tá certo? E então é isso. Essa é a definição de topografia que eu gostaria de passar para vocês. Pessoal, eu vou só minimizar um pouquinho aqui a tela para mim ver se está gravando, porque às vezes eu dou o comando aqui de gravar e não sei o danado é que acontece aqui no teclado. Umas vezes eu passei 45 minutos falando, gravando a aula e não gravou absolutamente nada. Me deixa só ver se está gravando. Eu vou minimizar aqui, vocês me perdoem. 8 e 8, tá ok, está gravando então. Então vamos continuar, tá certo? Só para me segurar que daqui para frente eu não minimizo mais. Às vezes a tela escurece, é um problema do computador, eu não sei porquê, do Windows, sei lá, e a gente às vezes tem que me maximizar de novo. Mas tudo bem, isso aí é um probleminha técnico que infelizmente eu não sei tirar não, tá certo? Então, pessoal, como vocês podem ver aqui, ó, ao lado, né, você tem uma propriedade, poderia ser uma granja aqui, né, um desenho. Nessa propriedade tem várias informações, a topografia vai lá com os instrumentos, né, faz as suas medições, né, eu mostro, né, na prática como a gente faz algumas dessas medições, só que, claro, com uma característica mais micro, mais pequena, a gente não faz uma prática para um lote, nem a gente chega a fazer o desenho, porque isso levaria bastante tempo. Então eu me preocupo nas minhas práticas, mostrar o aparelho, mostrar como o aparelho, né, funciona, colocar vocês para fazer leituras nesses aparelhos e fazer os cálculos, tá certo? Aqui nesse desenho, nós podemos ver que as informações que a topografia nos deu, né? Uma área de 2.083 metros quadrados. Essa é a informação, está descrevendo. Tá, a área 2.083 metros quadrados. E o que é interessante da topografia é que, dependendo do instrumento ou da metodologia que você for usar, né, a forma como você determina essa área, ela é diferente. Você pode determinar essa área utilizando uma trena ou um distanciômetro, mas pode utilizar através da utilização de um teodolito, por exemplo, né? E a forma como esse cálculo é feito, ela é diferente. Eu mostro isso nas práticas, tá certo? Mas tudo bem.
a área foi 2083, tá? Geralmente, quando um topógrafo faz esse cálculo aqui diário, ele não faz cálculo manual, né? Ele vai no computador e calcula. Como eu mostro nas práticas, né? Se as aulas fossem presenciais, eu mostraria como a gente pode calcular uma área no computador, né? Tá certo? Uma coisa bastante simples. A gente só vai lá no campo fazer algumas medidas, pega esses dados, joga no computador, né? Num programa de desenho, e aí você faz o seu cálculo. Eu dou tarefas para os meus alunos fazerem isso, valendo ponto. Infelizmente, essa parte prática vai sair prejudicada nesse nosso módulo, né, enquanto tiver com esse formato, né, de ensino. Eu voltaria a dar aula a vocês amanhã, tá certo? Presencial. Nós podemos ver também que nós temos vários vértices, são 6 vértices, né, os cantos de cerco, aqui o E1, eu estou chamando de E1, poderia ser P1 também, né, P1. São 6 vértices, você pode ver. A distância nós podemos ver, ó, do vértice 1 para o vértice 6 é 28 metros. Isso aqui foi medido também com algum instrumento, né, de topografia. Nós podemos ver que esse meu lote ele tem limites com essa avenida aqui, Jacarandá, e com a Avenida Pau Brasil, e além dos lotes do senhor João Matos e do senhor Floresta Brasil. Então, assim, é uma descrição, né? Então a topografia faz isso, como o próprio conceito diz, né? Ela conhece, descreve e representa. Descrever são as informações, né, que você vê. Representação é o desenho. Eu sei que o formato dessa área aqui, né, não é um círculo, não é um quadrado, é um polígono, né? É um polígono, tá certo? Então é isso que tem, que faz a topografia, né, com os seus instrumentos, né, os mais diversos instrumentos que nós podemos fazer uso, tá certo? E nesse momento eu não vou apresentar os instrumentos para vocês. Em um outro momento, aí, determinado assunto, eu vou apresentar. Para fazer esse tipo aqui, né, de prática, é melhor usar esse instrumento aqui. Aí eu mostro, né, o nível óptico, o teodolito, ou o clinômetro, né, um instrumento bem mais simples, tá certo? Muito bem, então vamos lá. Ainda dentro desse momento de eu saber o que a topografia faz, né, olha o que ela faz também. Ó. Nesse caso aqui nós temos um desenho, né? É um desenho real, né? Eu encontrei da internet da cidade de Macaíba. Esse formato aqui desse polígono grande aqui, ó, é da cidade de Macaíba. A cidade de Macaíba tem esse formato, tá? Mas eu gostaria de dizer para vocês que para fazer um trabalho dessa natureza com teodolito aí não dá, tá, pessoal? Aí com teodolito não dá. Com teodolito a gente consegue fazer, digamos, para propriedades pequenas, tipo granja, né? E aqui já exigiria um equipamento mais sofisticado, um GPS, né? Um GPS geodésico, né, para vocês poderem fazer esse trabalho dessa natureza aqui, de uma área tão grande como é uma área de uma cidade. Esse parece um triângulo, né, roxinho aqui que vocês estão vendo, é a nossa escola agrícola. A escola agrícola tem esse formato aqui, ó, dentro da cidade de Macaíba. E uma coisa interessante, aqui tem informações que não tem nesse aqui, ó. Olha para cá, eu tenho distância, área, né, limites, tá ok? Mas nesse aqui tem informações. Quando você hoje, né, quando você contrata uma empresa, né, para você fazer um levantamento topográfico da sua propriedade, geralmente vai aparecer essas informações aqui. Ó. Eu não sei se dá para ver, porque dependendo do que você estiver assistindo, se for num computador, na tela do computador, vai dar para ver. Se for na tela de um celular, aí não sei. Né? Por exemplo, aqui nós temos valores das longitudes. Ó, são esses números que aparecem aqui. Ó. Por exemplo, a longitude aqui é 35 graus e 20 minutos oeste. Tá? E aqui nós temos os valores das latitudes, né? Por exemplo, essa latitude aqui é 5 graus 55 minutos sul, né? Tá? Então, em um outro momento, eu pretendo dar uma aula sobre o que é latitude e longitude, como se calcula, né? Utilizando o GPS. A gente vê isso na prática, eu utilizo GPS de navegação, GPS de uso bastante simples, que vocês aprendem pelo menos a fazer uma medição de latitude e longitude e aplicar, né? Por exemplo, na irrigação para um cálculo de área, por exemplo. Tá certo? Para a elaboração de um projeto. Aqui os profissionais eles utilizam softwares mais modernos que eu não tenho à disposição, mas eles conseguem fazer um desenho de uma cidade colocando também as suas longitudes e latitudes. Essa longitude e latitude nós consideramos como sendo as coordenadas geográficas. Né? O que é uma coordenada geográfica? São números, né, que vai localizar um ponto. Né? Um ponto. Por exemplo, se eu vou apontar aqui com esse cursor aqui na tela, eu vou apontar aqui praticamente para o centro aqui da escola agrícola. Então esse centro aí, ele desaparece aqui, eu não sei se desaparece para você, peraí. Aqui, ó, pronto, faz de conta que ele está aqui, no centro, tá? Então nesse centro aí, ele tem uma latitude e tem uma longitude.
Professor, eu posso calcular, se eu imprimir esse desenho, eu posso calcular essa latitude e longitude? Pode. Né? Nas aulas presenciais eu ensino vocês a fazerem isso também. Com esse cálculo, você sabendo exatamente qual é a latitude e longitude desse ponto central aqui, dessa figura, da nossa escola agrícola, né? Da área da escola agrícola, nós podemos ir para um computador e saber exatamente onde ele está. Aqui de quilômetros, né, de distância e qual é a direção, esse ponto se localiza lá na escola agrícola. Tá certo? Você pode fazer isso. E pode encontrar. Pode ser que esse centro aí fique dentro do açude. Pode ser, não sei. Pode ser que fique dentro do açude. Teria que pegar um barco e ir, né, num barco para chegar nele. Mas pode ser que não fique. Pode ser que fique dentro de uma mata, sei lá para a banda do eucalipto. Não sei. Mas dá para saber? Dá para saber com a tecnologia que você tem hoje, tá, pessoal? Eu ensino isso para vocês. É uma coisa tão simples, né? Tá bom? Então, latitude e longitude são números que ajudam a identificar a posição de um local. Nós podemos calcular quando o desenho a gente diz que esse desenho é georreferenciado. Ele tem as longitudes e as latitudes aqui. Tá certo? Nesse aqui ele já não é georreferenciado. Provavelmente esse desenho aqui ele foi feito com um teodolito, porque quando se faz com teodolito você não consegue georreferenciar, tá bom? Mas as empresas já fazem esse tipo de levantamento, seja para uma granja ou não, e conseguem georreferenciar bem rapidinho, tá bom? Nós temos aqui também, pessoal, uma escala, né? Uma escala que a gente chama, esse formato aqui de escala, a gente chama ele de escala gráfica, que vai permitir, por exemplo, a gente saber distâncias aqui dentro da cidade de Macaíba ou alguma distância dentro da cidade, dentro da própria escola agrícola, né? Por exemplo, esse pedaço preto aqui representa 6,8 quilômetros, ou 6.800 metros, né? Então, mais ou menos uns 7 quilômetros aqui, ó, quase 7 quilômetros aqui. Então, onde eu conseguir medir aqui uma distância desse tamanho aqui, ó, né? Representa, vamos aproximar aqui para 7 km. Então eu já posso ver que desse ponto aqui para cá, nessa linha reta aqui na cidade de Macaíba, vai ter, vamos mais ou menos, 2, 3, 7, uns 21 km, 22 km, talvez 22 km daqui para cá, ó, em linha reta, porque eu tenho essa escala gráfica que me permite fazer isso. Essa escala gráfica é interessante também, que ela permite você calcular a área. Por exemplo, professor, eu posso com esse desenho calcular a área da escola agrícola? Pode. Eu vou lhe dar um outro, que é uma tarefa que eu passo, talvez a primeira ou a segunda tarefa que eu passo para vocês, que é para vocês calcular a área da escola agrícola, manualmente, utilizando uma metodologia de cálculo matemático. Tá certo? Eu vou lhe dar o desenho da escola agrícola, né? Só que vai ser um desenho desse tamanho aqui, que vocês vão ter que imprimir, só da escola, ele mais com escala menor, que ele vai estar com tamanho maior, né? Um desenho grande. Ensina vocês a como fazer esse cálculo e vocês fazem. E aí vocês vão ficar sabendo mais ou menos quantos hectares tem a escola agrícola de Jundiaí. Ou quantos metros quadrados tem, ou quantos quilômetros quadrados tem. Utilizando uma metodologia e utilizando essa escala gráfica aqui. Claro, uma régua, vamos utilizar régua para fazer cálculos manuais. Então assim, pessoal, apesar da gente estar vendo os fundamentos da topografia, mas vocês vão adquirir conhecimento de matemática que eu acho que a maioria de vocês não tem. Então vocês vão aprender coisas novas aqui também. Tá certo? Vocês vão aprender coisas novas, tá certo? Aprender a usar uma calculadora científica, pessoal. Olha, eu ensino a usar uma calculadora científica. E vocês precisam utilizar a calculadora científica, pessoal. Vocês precisam. Porque a calculadora científica permite você fazer cálculo que numa calculadora normal você não consegue fazer. Por exemplo, trabalhar com ângulos, né? Não dá para fazer. Não, na verdade dá, mas aí é mais trabalhoso. Uma soma de ângulos, uma multiplicação de ângulos, né? Tá certo? É mais trabalhoso. Então, nesse desenho aqui, ele descreve ou ele me dá informações que eu não tenho lá no outro, tá certo? Que eu não tenho lá no outro, ok? Como eu falei para vocês, a Terra, geralmente quando se refere à forma, né, o formato do planeta Terra, a gente acha que é uma esfera, né? Não tem problema, não há pecado em você acreditar que a Terra é uma esfera, tudo bem, não tem problema. Mas, na verdade, esse desenhozinho pode estar meio feinho, né? Mas eu achei interessante pela informação que ele nos passa, né? Não a qualidade do desenho, que eu não peguei um desenho com qualidade melhor na internet. O nosso planeta ele é mais ou menos esse formato aqui, ó, né? Ou esse aqui, ó, né? Ou seja, lembra uma esfera? Lembra, mas não é exatamente uma esfera, tá bom? Não é exatamente uma esfera. Então, quando se trabalha com a topografia moderna, né, se trabalha com equipamentos mais modernos, como é o caso de GPS, o GPS ele
faz cálculos, né? Faz medições de área, de distância, de localização, de coordenada geográfica de pontos, uma série de coisas. Considera-se, né, que a Terra, né, na verdade a Terra ele tem um achatamento. Nos polos é mais achatado. É como você está vendo aqui nesse modelo aqui elipsoide. Aqui nem tanto. Aqui nesse modelo ele não está representando tanto esse achatamento, mas a Terra ela é mais achatada nos polos. Ou seja, aqui seria o polo norte, aqui seria o polo sul, né, porque você está vendo polo norte e polo sul, mas a Terra teria um formato aqui mais achatado aqui nos polos. Então, o formato da Terra lembra-se mais a um elipsoide, né? Que é uma esfera, como vocês estão vendo aqui, só que achatada. Achatada aqui em cima e achatada aqui. Então, fica nesse formato. Então, é esse modelo, né, digamos assim, modelo matemático, né, de um elipsoide, né, que a Terra mais se assemelha e não de uma esfera. Então, por isso que a Terra, né, pessoal, ela tem dois raios. Tem um raio maior e um raio menor. O raio maior é esse aqui, ó, do sentido do Equador, da linha do Equador, do centro do planeta ao Equador. E do centro do planeta aos polos, você tem o raio menor. Então, quando você diz, qual é o raio do planeta Terra? Olha, se for no sentido do Equador, né, da linha do Equador, você teria aí um raio de 6.378 quilômetros. Né? Se for no sentido dos polos, na direção norte-sul, você terá 6.356 quilômetros. Então, por isso que não é uma esfera. Se fosse uma esfera, nós teríamos um raio só. Tudo bem? Então, esse modelo, né, que eu gostaria que vocês colocassem na cabecinha de vocês de agora em diante, né, que a Terra, o planeta Terra, a sua forma se assemelha mais a uma elipsoide do que uma esfera, como vocês estão vendo aqui. Tá bom? Então não é uma esferazinha perfeita, mas é uma elipsoide, formato de elipse, né? Algo parecido com um ovo, pronto. Que um ovo você tem ali dois raios ali, você tem um achatamento e tem um raio maior e um raio menor. Seria mais o formato de um ovo, mas nem tanto, né? Um achatamento não é tanto aqui, tá certo? Daquela forma, no caso do ovo. Ok? Aqui, ó, nós podemos também entender a topografia. Eu já falei para vocês, né, que só revisando aqui esse conceito, que estuda, projeta, representa, mensura, ou seja, mede. Representar é fazer um desenho, né? Mensurar e medir, né? E executa uma parte limitada da superfície terrestre, né? Não levando em conta a curvatura. Já falei isso para vocês, né? Até 30 km a gente considera como sendo superfície terrestre plana, tá? Até onde o erro de esfericidade, né, poderá ser desprezível, que geralmente 20 km, mas tem autores que colocam 30, por isso que eu coloquei no outro slide de 20 a 30 km, mas tudo bem. E considerando os perímetros, né, o que é um perímetro? Ó, só para vocês, se eu somar essas distâncias aqui, ó, dessas linhas, né, cada linha dessa tem um comprimento, então se eu somar todas essas linhas aqui, a distância, eu vou ter o perímetro, tá? Então o perímetro é a soma das distâncias dos lados, soma dos lados, né, das distâncias dos lados, né, de uma determinada figura. Aí eu vou ter o perímetro, tá bom? Pessoal, deixa eu passar uma informaçãozinha aqui. É importante que quando eu estiver dando determinado conceito, vocês parem a aula e vocês façam anotações de conceitos. Se você está vendo um conceito aqui na tela, eu aconselho que você pare o slide e você faça a anotação desse conceito. Isso ajuda a fixar. Não vai ajudar muito, mas ajuda. Eu só estudo parando e escrevendo, né? Dei um conceito lá, eu escrevo. Dei uma fórmula, eu escrevo a fórmula. Porque geralmente, eu acredito que vocês, quando estão assistindo uma aula dessa natureza, vocês queiram só assistir. Que bom que vocês querem, né, assistir, mas não é suficiente não. Vocês precisam parar e anotar conceitos, tá bom? E anotar conceito, o conceito de topografia, o conceito de coordenada geográfica que eu dei para vocês. Volta aí que eu vou dar. São números que ajudam a identificar a posição de um ponto na superfície terrestre. Eu estou conceituando coordenada geográfica. Anota esse negócio aí no caderninho de vocês, pessoal. Não fica só com essas aulas na tela do seu celular ou do tablet. Não fica não, tá bom? Localização geográfica, ou seja, quando eu tenho um desenho que me permite, por exemplo, eu saber as coordenadas desse ponto aqui do centro, ou desse ponto aqui, ó, pronto, cantinho aqui, ó, da escola agrícola, que eu não sei onde é lá. Né? Então, através dessas coordenadas geográficas que se encontram aqui no desenho, né, a longitude, né, ó, e a latitude, eu consigo fazer um cálculo com regra de 3 e saber qual é a latitude e a longitude desse local. Né? Se eu tiver a latitude e a longitude desse local, eu posso inserir esse dado no meu GPS de navegação, né, que a gente tem lá na escola,
E aí ele vai me levar até lá, até esse ponto. Então eu não sei onde é que está esse canto aqui, mas se eu, com esse desenho, eu fizer o cálculo das coordenadas geográficas e introduzir no meu GPS me leva para esse ponto aqui. Então isso é bastante interessante. Tá certo? E objetos de interesse que estejam dentro dessa porção. Os objetos de interesse, por exemplo, aqui não mostra nesse desenho, nem na cidade de Macaíba, né, e nem no desenho da escola agrícola, onde está alguma benfeitoria, por exemplo, o prédio da graduação de agronomia. Não está aqui, não era esse o objetivo, né, do trabalho, desse trabalho aqui. Mas o objetivo desse trabalho era mostrar a cidade e a localização, né, da escola agrícola. Está aqui, eu sei, a escola agrícola está localizada mais para cá, do centro para a direita, né? Eu esqueci de dizer a vocês que uma outra informação que não está nesse aqui, mas geralmente, pessoal, não se preocupe que geralmente quando o pessoal faz trabalho de topografia, eles colocam essa direção norte e sul. Você não está vendo aqui onde é que é o sul, onde é que é o norte. Você não consegue ver, né, nesse desenho aqui, mas nesse aqui você consegue. O norte está para cá. Então eu já posso ver que a escola agrícola de Jundiaí está localizada no quadrante nordeste, porque o norte é para cima, o sul é para baixo, o leste é à direita e o oeste é à esquerda. Então eu sei que ele está localizado no quadrante nordeste da cidade de Macaíba. Pronto, essa informação através dessa rosa dos ventos aqui, que isso aqui é chamado rosa dos ventos. Tá bom? Então eu sei que a escola agrícola está localizada no quadrante nordeste. Se a gente dividir aqui em 4, né, quadrantes aqui, 4 espaços, você vai ver que ele fica no quadrante nordeste, entre o norte e o leste. O leste está para cá, pessoal. O leste está para cá e o norte está aqui para cima. Tá bom? Ok? Deixa eu voltar lá naquele conceito. Quando deixamos de desconsiderar a curvatura da Terra, passamos a usar a geodésia, que a gente não vai ver aqui, danado é geodésia. Tá certo? Eu deixo para você ver o que é geodésia, o que é georreferenciamento, se vocês passarem na disciplina no curso de agronomia, e vai ter aula com o professor Flávio José, né, que é o professor de georreferenciamento da disciplina lá. Tá bom? A disciplina de topografia tem como um de seus objetivos fazer uso da topografia. Então, fazer uso de instrumentos topográficos, abordando conceitos básicos e clássicos, que nós vamos abordar, conceitos básicos e clássicos, né? Desnível, coordenada geográfica, vamos ver curvas de nível, né? Cota. Então, são conceitos bem básicos, né? Então, a disciplina de topografia vai lhe dar um embasamento, né? Não vai transformar você num topógrafo, você não vai ser topógrafo, você vai ser um técnico agropecuário que pode usar de princípios de topografia, de conceitos, de cálculo, para resolver problemas na sua área de atuação como topógrafo, como técnico em agropecuária. Tá bom? Abordando conceitos básicos e clássicos, bem como cálculos relacionados a isso. Então nós vamos ver alguns cálculos sim. Precisamos entender também, primeiro, nós vamos ter que entender o que é planimetria, o que é altimetria, o que é plano e altimetria, que fazem parte dessa topografia. A planimetria, a altimetria e plano e altimetria são, eu costumo entender como sendo formas diferentes de representar um desenho de alguma coisa, né? Formas diferentes. Só para você ter uma ideia, esse desenho aqui, ó, esse desenho aí, então, como eu estava dizendo para vocês, né? Esse desenho aqui é um desenho plano. Né? É um desenho plano. Eu não sei, por exemplo, olhando para esse desenho, se tem um morro, se tem um buraco aqui, não sei. Onde é que é mais alto, onde é que é mais baixo, não sei. Parece ser plano, mas o desenho dificilmente você vai ter uma propriedade exatamente plana. Então, não tem como a gente, nesse desenho, fazer essa interpretação para dizer se ele tem um morro ou tem um buraco aqui, ou se esse lado aqui é mais alto. Não tem como, porque não tem essa informação no desenho. Então, a gente precisa também saber interpretar, né, dessa forma, tá? O que é um desenho planimétrico, altimétrico, que eu acho que eu vou começar a descrever já já, a gente ter uma ideia assim. Deixa eu passar aqui para o próximo slide. Identificando aqui. Agora vamos entender o que é essa planimetria. Só lembrando mais uma vez, pessoal, depois que a gente terminar essa parte de entender, né, alguns conceitos básicos e o que é a topografia, o que é que ela faz, aí eu passo a apresentar alguns slides no sentido de fazer com que vocês aumentem um pouquinho o conhecimento de matemática. Nós vamos ver um pouquinho de matemática, mas aplicado, né, a topografia, alguns cálculos, né, regra de 3, aplicação de uma fórmula para cálculo de área que vocês precisam saber, tá bom?
E depois, nos próximos slides, a gente começa uma coisa mais topografia mesmo, cálculos mais topográficos. Por enquanto a gente vai ver, é matemática aplicada à topografia, digamos assim. Tá certo? Então, pessoal, a planimetria é a parte da topografia que estuda o terreno levando em consideração somente dimensões, distâncias e ângulos planimétricas, ou no plano, né, sem representação de relevo. É esse caso aqui. Eu só tenho distância, eu não tenho aqui ângulo, mas eu poderia ter, né, um software tipo, por exemplo, AutoCAD, né, você consegue colocar esse ângulo aqui tranquilamente, você consegue saber exatamente quanto vale, né, quanto mede esses ângulos, né. E esse desenho não mostrou. Tudo bem, mas está mostrando aqui as distâncias, está mostrando o formato, né, formato de um polígono, né? E só que é de natureza planimétrica esse desenho. Ele é plano, eu não como eu já falei para vocês, eu não sei se tem um morro, se tem um buraco aqui. Pode ser até que tenha lá na propriedade, né? Mas esse desenho não está representando, está fazendo uso da planimetria. É um desenho mais fácil, não precisa muito de recurso para se fazer um desenho aqui dessa natureza, não. Nesse caso, temos algumas informações da área, distâncias horizontais, né? Isso é importante, né? Quando a gente trabalha topografia, com instrumentos topográficos, a gente calcula distâncias horizontais, que difere um pouco dessa distância que vocês obtêm medindo com a trena, tá, pessoal? Você vai medir a distância, por exemplo, se você for lá no campo e medir a distância desse ponto 1 para esse ponto 6 aqui, com quase certeza não vai dar exatamente 28 metros, porque provavelmente você vai medir com a trena, tá? E aí você, medindo com a trena, você coloca a trena sobre a superfície do solo, e se tiver uma inclinação, ele vai dar a distância inclinada e não a distância horizontal. Essas distâncias, com o uso de equipamentos topográficos, ele calcula a distância na horizontal. Tá bom? A área plana do lote, né, que eu já falei, 2083, essa área ela é calculada, né, ou seja, com quase certeza foi feita através do software, né? Nas aulas práticas eu mostro, só repetindo aqui que eu mostro para vocês como é que se calcula uma área de uma... Por exemplo, a área lá do pomar, da escola agrícola, uma área que eu tenho lá com capim, que eu vou mostrar essa figura para vocês. Não, eu mostro na disciplina de irrigação. Na disciplina de irrigação eu mostro essa figura, né, que é uma foto de satélite lá da área da escola agrícola plantada com capim, e eu mostro como se calcula essa área. Nas aulas de topografia vamos calcular utilizando um software aí qualquer, um software básico aí para a gente poder, nas aulas práticas, utilizar um software, embora não seja um software que vocês vão utilizar se estiver trabalhando com topografia mesmo, né? A topografia mais moderna, tá bom? Veja que a topografia está descrevendo a área, que é isso que ela está fazendo, né? Então, a topografia descreve, só que é uma descrição planimétrica, tá bom? Então, qual o conselho que eu dou? Coloca no caderninho de vocês esse conceito de planimetria aí, tá? Eu não aconselho que vocês tentem decorar. Se você quiser decorar é ótimo, né? Mas escrever, né? Planimetria, medida no plano, né? Não vai me dar uma ideia de altura, descida, alto e baixo, não vai, tá certo? Então, você sabendo um pouquinho também da etimologia da palavra, você consegue ter uma ideia do que seja essa planimetria aí, tá bom? Aqui na altimetria já é um pouquinho diferente. Eu estou descrevendo aqui, ó, no caso, um pedaço de terra qualquer, e tem essas linhas, pessoal. Deixa eu primeiro dar o conceito aqui, aí eu quero que você pare o vídeo e anote no caderninho de vocês. É a parte da altimetria, né? É a parte da topografia que estuda o terreno levando em consideração somente dimensões e coordenadas altimétricas. Tendo uma ideia do relevo, estudando-se do terreno, né? Estudando-se apenas distâncias e ângulos verticais, né? Claro que nesse caso aqui eu estou fazendo uso só da altimetria, né? Eu não tenho distâncias horizontais aqui, né? Mas esse desenho ele me dá uma informação, né? Você pode ver que tem essas linhas curvas, e essas linhas curvas, pessoal, esse vídeo ele vai ficar um pouquinho aqui acima de 30 minutos, provavelmente uns 45 minutos, porque eu não queria, nessa parte introdutória, dividir esse vídeo, que eu já estou quase no final para a gente poder entrar na parte de matemática. Mas eu vou continuar até terminar aqui. Se ficar um pouquinho longo, vocês me perdoem, tá bom? Isso, você pode, por exemplo, assistir, a partir de agora você dá uma pausa e assiste o restante mais tarde, tá bom? Tem essa alternativa, eu só não queria quebrar aqui o vídeo, né? Tá? Então essas linhas curvas eu chamo de curvas de nível, né? Que são, o que é uma curva de nível? São curvas, né, que apresentam a mesma altura, ou a mesma altitude, ou a mesma cota, tá? Ou a mesma cota. O que é cota? É a altura, né? Desse ponto. Por exemplo, essa curva aqui é a curva dos 200 metros. Então significa dizer que se eu estiver nessa localidade aqui, né, não sei onde é que fica, é um desenho hipotético, e se eu estiver em cima, numa posição que esteja em cima dessa curva, a minha altura vai ser de 200 metros. 200 metros com relação a quê?
com relação a um ponto de origem, que o ponto de origem aqui no caso é essa curva aqui, que ela é 0. Então eu já posso ver que esse terreno ele não é plano, é uma montanha, uma espécie de montanha, um morro, né? Por quê? Porque eu tenho pontos cuja altura é 0 metro, né? Esses pontos aqui, a altura dele já vai estar 50, ou seja, aqui já é 50 metros acima, né, desse ponto 0. Esse aqui vai ser de 100, esse aqui vai ser de 150, tá, pessoal? A de 200 ele não colocou, porque aqui é 0, 50, 100, 150. Pronto, essa curva é de 150. Né? Eu vou desconsiderar esses 200 metros, porque esse 200 metros ele está aqui, mas não está indicando se teria uma nova curva de nível aqui circulando aqui, tá? Então desconsidere esses 200 metros. Essa linha aqui é de 150 metros de altura. Então eu já posso ver que isso aqui é um morro, porque nesse sentido, para dentro, as alturas estão aumentando, então é um morro. Se as alturas estivessem diminuindo para dentro, aí seria um buraco, uma espécie de buraco aqui, tá bom? Então, pessoal, isso aqui são curvas de nível, nós vamos trabalhar também algum cálculo de curva de nível, tá certo? Nós temos, dentro desse conceito de altimetria, você tem que ter uma ideia do que é uma cota, né? Uma cota são as alturas. Pessoal, essas alturas que eu estou vendo, eu determino lá no campo, sim, e nós fazemos nas nossas práticas de topografia a determinação de cotas. Sim, nós fazemos. Né? Você só precisa escolher um ponto que você vai dizer assim, olha, qualquer ponto que estiver nessa altura vai ser 0. Né? Então, por exemplo, eu poderia, lá no Bosque dos Namorados, né, onde geralmente eu faço as aulas de topografia, eu poderia fazer a determinação de cotas de determinados pontos. Aí eu dizia, olha, aqui na minha sala, lá na minha sala tem um alpendrezinho. Então, se tiver na altura do chão aqui do alpendre, é 0. Se tiver abaixo, é negativo. Se tiver acima, vai ser positivo. Então, a gente com o aparelho, né, o nível óptico, a gente consegue determinar essas cotas. Tá? Então, o que eu quero que você entenda nesse momento é o que é curva de nível, né, o que são curvas de nível. São curvas, são linhas, né, que os pontos têm a mesma altura. Todo ponto que tiver nessa curva aqui ele é 0, e todo ponto que tiver nessa curva aqui é 150 metros de altura. Então isso aqui é um morro, né? Está aumentando 150 metros de altura aqui. O desnível é de 150 metros. Tá certo? E as cotas são esses valores que aparecem, né? Esse desenho aqui, o formato dele é esse, é por isso que é um morro, aí tá vendo? Uma espécie de montanhazinha, né? Está aqui, né? O 200 metros aqui no centro, pronto. O centro aqui representa o ponto mais alto, né, dessa figura, 200 metros. Tá bom? 200 metros. Agora você considera esse 200 que nós estamos vendo aqui. Ó. É o morro, é o ponto mais alto. Pessoal, e eu consigo determinar isso aqui na prática? Consegue. Você consegue. Você consegue determinar com os conhecimentos que a gente vai aprender aqui em topografia, você consegue determinar a altura do Pico Cabugi, cara, lá em Laje. Tá certo? Claro que com instrumento adequado e com o tempo, né? Fazendo as medições, né? As determinações, né? Com um clinômetrozinho, que depois eu mostro para vocês o que é esse clinômetro, eu coloco vocês para praticar, né? Fazer uma aula prática de medição do desnível lá do Pomar, né? Da escola, para determinar o desnível, você consegue fazer a determinação da altura do Pico Cabugi, tá certo? Ok? Então esse é um desenho altimétrico, né? No desenho plano altimétrico, ó, diz assim, ó, o conceito é a parte da topografia. E meu mousezinho está dando uma travadinha aqui, que eu não sei porquê, mas às vezes ele faz isso. Ele vai já voltar ao normal, pessoal. Perdão aí, peraí. Ele vai já voltar ao normal. Ele está andando sozinho aqui. Deixa eu ver se voltou ainda não. Deixa eu ver se... Pronto, agora voltou. Ele às vezes acontece isso. Sempre acontece. Então, o que é planimetria agora? É a parte da topografia que estuda o terreno, levando em consideração as dimensões e coordenadas planimétricas e altimétricas. Então, ou seja, eu vou ter informações de altimetria e informações de planimetria também, né? Ou seja, eu vou ter, por exemplo, distâncias horizontais e verticais. Eu posso ter ângulos, né, horizontais e verticais, né? Eu vou ter cotas, né, que são as alturas. Eu vou ter curvas de nível e vou ter escala. No caso, escala gráfica. Que aí, pessoal, a gente só vai entender um pouquinho mais de detalhe e como se trabalha cálculos envolvendo escala quando eu der o assunto escala, que vai ser na segunda ou terceira semana. Tá bom? Então, essas informações eu não tenho no desenho planimétrico, mas eu tenho no plano altimétrico. Ou seja, o plano altimétrico, o desenho plano altimétrico, ele é um desenho mais completo, tá certo? Então, geralmente o pessoal quando contrata uma empresa de topografia para fazer a planta da sua propriedade, é plano altimetria, tá certo? Não vejo hoje muito mais sentido fazer só a planimetria. Faz a plano altimetria, cara, para você ter uma ideia. Por exemplo, eu estou olhando aqui esse desenho, eu tenho o formato dele, né, esse polígono aqui de 5 lados, tá certo? Mas parece um pentágono. Pronto, já me deu o formato. Isso é uma informação planimétrica.
Eu não tenho aqui distância desses vértices, tá, pessoal? Eu não tenho distância desses vértices. Mas esses números que vocês estão vendo aqui são as cotas. Ou seja, esse ponto aqui dentro da propriedade, ele está a uma altura de 150,60 metros. Um pouco mais de 150 metros e meio, né? Esse ponto aqui já é 151,2 metros, 20 metros, né? Ou seja, esse ponto aqui, pessoal, ele é mais alto do que esse. E esse ponto aqui, ó, 152,30 metros, ele já é mais alto do que esses dois. Então eu posso entender que nesse sentido aqui na horizontal, o terreno está aumentando de altura, né? Ou seja, ele tem uma inclinação. Mas eu posso ver as curvas de nível também, ó. Tem uma curva de nível de 150 metros aqui e uma de 155. Eu posso entender nesse caso aqui, pessoal, que o meu terreno ele tem uma inclinação, ele não é plano. Eu estou fazendo essa interpretação, porque o desenho me dá, né, informações que me permitem isso. Eu tenho aqui um terreno com inclinação que está aumentando desse ponto aqui para cá, nesse sentido, tá? De baixo para cima e no sentido direita e esquerda, né? Nesse sentido ele está aumentando, ó, de altura. Só daqui até aqui, ó, nós temos um desnível aí, uma diferença de altura de 5 metros, tá? De 5 metros. Então é uma informação bem interessante, né? Você consegue ver com as informações planoaltimétricas, você consegue ver alturas verticais, você consegue ver se o terreno aqui tem um morro. Ele não tem, um terreno não é plano, mas também não tem morro aqui, porque as linhas das curvas de níveis, elas estão assim, ó, nesse sentido aqui, são paralelas, né? Então não tem morro aqui. Quando é morro, pessoal, elas aparecem em formato de círculo, tá bom? Não exatamente círculo, mas elas vão circulando, como vocês estão vendo aqui. Tá certo? Eu tenho aqui nesse desenho uma escala gráfica, né, que eu posso medir distância. Por exemplo, eu posso ver que esse quadrado aqui, ele é um quadrado de mais ou menos 20 por 20 metros. Pronto, é 20 por 20 metros. Porque se você pegar essa distância aqui, ó, dá mais ou menos esse pedaço aqui. Então é 20 por 20. Né? Então eu poderia medir essa distância daqui para cá. Né? Então teria aqui 20 metros, 40 metros, 60 metros... Vamos supor que aqui fosse 10, um pouquinho abaixo de 10, mas 10 metros. Então eu teria 70 metros de distância. Eu consigo calcular. Bem, eu estou fazendo um cálculo aqui aproximado de cabeça. Se eu for medir com a régua, eu consigo ser mais preciso. Né? Então é isso, né? Esse tipo de desenho que se faz uso, né? A planealtimetria, né? Que é um desenho mais completo. Né? É um desenho mais completo. Tá bom? E aqui nós temos o que nós chamamos de planos cotados. Eu acho que é para encerrar, ainda não, pessoal. Eu vou ter que dar uma parada, realmente, senão vai ficar um pouquinho longo. Eu vou dar uma parada agora, né? E a gente volta no próximo vídeo para me falar um pouquinho sobre esses pontos cotados, como é que eu faço aqui a determinação das coordenadas, porque é um desenho, através desse desenho aqui, eu quero mostrar as curvas de nível dele. Eu vou fazer as curvas de nível no Surfer, que é um programinha que eu coloco vocês também para fazer, né? A prática, aí vocês conseguem, poxa, esse desenho aqui, o formato dele é esse. Eu não sei se aqui tem morno, mas eu não sei se... Bem, plano não é, porque eu estou vendo as cotas que tem valores diferentes. Se todas essas cotas, essas alturas aqui, pessoal, que esses números que vocês estão vendo fossem iguais, você poderia ter certeza que o terreno era plano. Mas como não é, então ele já não é plano, né? Então eu vou dar uma parada por aqui para vocês darem uma descansada e a gente continua no próximo vídeo. Deus abençoe a todos vocês, tá bom?